Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre aquela ideia de que a gente precisa controlar as nossas emoções, de que a gente precisa estar sempre podando o que a gente sente. E para falar sobre isso, nada melhor do que recrutar os esquemas emocionais. Eu adoro trabalhar nessa perspectiva, acho que faz muito sentido e os pacientes têm resultados muito positivos. Hoje eu vou focar em falar para vocês sobre o controle, sobre a dimensão do controle. Dentro dos esquemas emocionais, temos a premissa de que, muito mais do que a emoção que eu sinto, a forma como eu penso sobre o que eu sinto é que faz com que essa emoção passe ou escale e permaneça e faça com que eu vá me sentindo cada vez pior e chamando cada vez mais emoções negativas. O controle é um potencializador dessas emoções que a gente chama de negativas, que são desagradáveis. E eu vou te explicar como que isso acontece. Primeiro, pensa comigo. Existe uma situação. A gente já sabe pelo modelo cognitivo que não é a situação em si que faz com que eu me sinta de uma determinada forma, mas sim a forma como eu penso sobre aquela situação. E nesse caso específico, eu quero falar com vocês sobre a situação emoção. Eu estou me sentindo ansiosa. E aí eu penso, mas eu não deveria estar me sentindo ansiosa. Eu preciso controlar a minha ansiedade. Então a situação nesse caso é a emoção ansiedade. E o que eu penso sobre esta situação, emoção ansiedade, é que eu não deveria estar me sentindo desta forma. E aí eu começo a tentar controlar essa emoção. E percebo o quê? Puxa, eu ainda estou me sentindo ansiosa. E dessa forma, eu acabo me sentindo mais ansiosa ainda. E, na verdade, essa sensação de ter que controlar é uma crença, é um mito emocional que a gente precisa mudar a perspectiva como a gente enxerga isso. E para fazer isso, eu preciso entender que, na verdade, a minha mente está interpretando aquela situação como algo muito maior do que eu teria capacidade de lidar, como se a emoção fosse uma inimiga. E na verdade, a emoção é só uma sombra na parede. A emoção, ela é real, mas a interpretação que eu faço dela é como uma sombra na parede. A situação é desse tamanho, mas quando a gente vê na sombra, ela parece enorme. E além de amplificar a situação, a gente acaba minimizando os nossos recursos de enfrentamento. Então, quando isso acontece, eu preciso pensar o seguinte: vamos mudar um pouco toda essa perspectiva de enxergar a situação, a emoção e o pensamento. Vamos imaginar que ao invés de ser uma emoção boa ou ruim, uma emoção grande ou pequena, uma emoção forte ou fraca, eu vou começar a ver essas emoções como um contínuo, como uma constante. Então, vou dar um exemplo com cores. Eu tenho verde bem clarinho, eu vou tendo um verde mais forte, mais escuro, até ter um verde super escuro. Isso também pode ser comparado com as ondas do mar. Então, as ondas do mar, eu tenho ondas que são grandes e tem ondas que são pequenininhas. Tem aquelas ondas que parecem que vão quebrar naquele instante, mas elas demoram um pouco mais. E é assim que a gente pode começar a pensar nas nossas emoções. No fim das contas, elas se acalmam. Então, tenta fazer o seguinte exercício. Em primeiro lugar, vamos tornar toda essa aula um pouco mais prática para ti. Começou a sentir que precisa controlar a emoção, para e pensa. Que emoção que eu tô querendo controlar? Ah, é a ansiedade. Então, ok, estou sentindo ansiedade. E aí, você vai imaginar que essa emoção é uma onda do mar. Ela tá vindo grandona. Quanto que eu tô sentindo essa emoção? Vamos quantificar isso. Ah, é uma ansiedade nota 8. Ela tá subindo. E vai fazendo esse diálogo interno contigo. Ah, agora foi para 9, agora tá em 10. Mas não sai da situação, não foge, não se esquiva, permanece. Para tu mostrar para tua mente que essa ansiedade ela vai baixar. Continua registrando, tá? Voltou para 9, agora tá em 8. Vai chegar um ponto que tu vai perceber que ela caiu para 6, 5, 4. E essa informação ela é muito preciosa, porque a nossa mente acostuma com as coisas. Ela acostuma que quando a ansiedade chega num nível 10, eu penso que as coisas estão fora de controle, que eu não posso deixar as coisas fora de controle, e eu fujo da situação, o que faz com que alivie a minha ansiedade. Mas eu preciso de outras ferramentas.
eu preciso o quê? Verificar se aquela situação realmente vai sair do controle. Porque 99% não sai do controle. A gente tem recursos para lidar com isso. Então você vai registrar 9, 10, 8, 6, 5 e vai trazer um novo dado de realidade. Opa, a ansiedade baixou. E isso pode ser com outras emoções também. Então a percepção da emoção é o primeiro passo. Qual emoção estou sentindo? Percebi também que ela está querendo sair do controle, ou melhor, eu penso que ela está querendo sair do controle. Porque são pensamentos que nós temos sobre as nossas emoções. E é isso que precisa ficar muito claro, para a gente conseguir questionar esses pensamentos e ver se eles são plausíveis, se eles têm dado científico, se eles são reais. E então eu vou conseguir mudar tanto a forma como eu me sinto, porque essa emoção ela não vai recrutar outras emoções desagradáveis, ela não vai escalar, ela vai simplesmente fazer o fluxo natural da onda, vai subir e depois vai baixar, e eu vou ter uma regulação emocional efetiva. Hoje a gente falou então sobre o controle emocional, os perigos dessa forma de lidar com a emoção e um exercício que tu já pode começar a aplicar hoje mesmo. Te vejo na próxima sessão.